Na nossa aula de hoje, nós vamos ver essa importantíssima relação que se chama relações de girar. Então, com essa relação de girar, né, nós vamos ter uma bagagem maior, tá bom? Ela vai nos facilitar, vai facilitar nós a resolvermos alguns exercícios e alguns problemas usando essas relações. Primeiro a gente vai fazer, por exemplo, para o segundo grau, né, depois para o terceiro grau e por último, né, eu acho que do quarto grau não sei se é necessário, tá? Mas a gente vai tentar fazer aqui, porque ele fica bem extenso, tá bom? Mas a gente vai fazer até o terceiro grau, tá? Daí eu quero que você se ligue na importância da relação de girar. Vem comigo, vamos lá começar a nossa aula agora. Então, para nós começarmos, nós vamos utilizar aqui a equação do segundo grau, que toda a equação do segundo grau ela é escrita da seguinte forma, olha só. Ela é escrita assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que é importante você notar aqui? Você tem que entender que esses números que estão na frente, né, das variáveis e o valor independente, é eles que vão ser importantes aqui na nossa relação de girar, tá bom? Então, olha só, a primeira relação de girar, ela vai acontecer o seguinte, vamos chamar de, vamos colocar assim, ó, por exemplo aqui, x1, né, e x2 são as raízes, tá bom? São as raízes da nossa equação do segundo grau aqui. Então, você vai fazer o seguinte, a primeira delas é a soma das raízes, tá? Então, x1, essa aqui é a primeira relação de girar, usando aqui a equação do segundo grau, tá? Então, a soma vai ser x1 mais x2 vai ser menos b sobre a, tudo bem, ó? Então, você vai pegar esse valor, vai mudar o sinal dele e dividir por a. Essa aqui é a primeira relação. Na segunda, você tem o produto, ó. Então, x1 multiplicado por x2. Lembra que x1 e x2 são as raízes dessa equação. Então, quem é o x1 e o x2? Quem é o produto das raízes? Vai ser o c sobre a. Tudo bem? Então, aqui nós temos a primeira relação para uma equação do segundo grau, que é menos b sobre a, e o c sobre a. Eu quero que você atente para esse sinal aqui, ó. Olha lá, menos mais. Então, agora vamos fazer para uma equação do terceiro grau. Então, aqui nós temos para uma equação do terceiro grau. Então, aqui nós temos ax a 3 mais bx a 2 mais 6x mais d. Então, como é que fica a relação de girar para uma equação do terceiro grau? Então, primeiro, considere aqui, né, que x1, x2 e x3 são as raízes, tá bom? Então, a gente vai considerar esses resultados aqui, tá? Ou seja, como ela é uma equação do terceiro grau, então ela vai admitir, no máximo, 3 raízes. Quem são essas raízes? x1, x2 e x3, tá? Então, primeira relação, nós temos aqui como primeira relação o seguinte, ó. A primeira é a soma, né? Ó, x1 mais x2 mais x3. Quem é esse valor? Vai ser exatamente o menos b sobre a, tá? Olha só, primeiro você faz separado, x1, x2, x3. A segunda relação de uma equação do terceiro grau vai ser o produto de 2 em 2. Como assim, professor? Você vai fazer assim, ó, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais, agora você vai fazer o outro lá, x2 vezes x3. Então, o produto de 2 em 2. Isso aqui é igual a quem? Se era menos b sobre a, então vai virar c sobre a, tá? Como eu falei para vocês, atentem para esse sinal aqui, ó. Aqui é mais, lá em cima é menos e aqui é mais, tudo bem? E, por último, a terceira relação, ó, de 1 em 1, de 2 em 2, agora o produto de 3 em 3. Então, x1, x2 e x3, olha só. Então, você faz primeiro de 1, depois com 2, depois os 3 juntos. Então, ó, BC, então aqui vai virar D sobre A. Só que atente para esse sinal, ó, olha só. Menos, mais, então aqui vai ser menos, tudo bem? Então, sempre assim, ó, menos, mais, menos, menos, mais, menos, tá? Então, essa daqui é a relação de girar
para uma equação do terceiro grau. Agora vamos ver para uma equação do quarto grau. Então, para uma equação do quarto grau, nós vamos considerar que x1, x2, x3 e x4 são raízes, certo? Então, esses valores aqui, x1, x2, x3, x4, são as raízes de uma equação do quarto grau. Isso quer dizer que, como é do quarto grau, ela tem 4 raízes, tá bom? Então, a gente coloca assim, ó, A, B, C, D e E, tá? Vamos lá. Para a nossa primeira relação de girar para uma equação do quarto grau, nós temos o seguinte. Primeiro é a soma, né? Então, a gente faz assim, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4. A soma é quem? Menos b sobre a. Não vai mudar, tá? Então, aqui é sozinho, ó, de 1 em 1. Então, agora a gente vai fazer a de 2 em 2. Então, seria x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x1 vezes x4. Agora mais. Lembra que eu estou fazendo primeiro com 1, né? Agora com o 2. Então, vai ficar x2 vezes x3. Eu não posso fazer x2 com x1, porque já tem aqui, ó, x2 e x1. Então, tem que fazer x2 e x3. Então, vai ficar o próximo x2 vezes x4. Mais, agora o x3, ó. Então, vai ficar x3 vezes x4, certo? Então, aqui é o produto de 2 em 2. Então, como era menos b sobre a, então o próximo vai ser positivo, né? Então, seria c sobre a, certo? Então, menos b sobre a, c sobre a. Então, seria esse valor aqui sobre a. Bem, essa é a segunda. Vamos na terceira. Agora é o produto de 3 em 3, ó. Então, vai ficar x1 vezes x2 vezes x3, né? Mais, agora a gente vai fazer x1 vezes x3 vezes x4. Mais, tá faltando mais um, né? Seria x2 vezes x3 vezes x4, tá? Então, é o produto de 3 em 3. Quem é, ó? Menos, mais, menos. Então, BC, D sobre A. Sempre sobre A, tá? Então, a quarta relação de girar, como aqui ó, é 1 de 2 em 2, de 3 em 3, então agora é o produto das raízes x1, x2, x3 e x4, certo? Então, ficou menos, mais, menos, então aqui vai ficar mais, então vai ficar E sobre A, tá? Então, ficou desse jeito aqui, tá bom? Lembrando que esse aqui seria a soma das raízes, né? Então, a soma das raízes, anote aí. E esse aqui seria o produto das raízes. Tudo bem? Então, é assim que a gente elabora as relações de girar. Então, nós fizemos aqui para uma equação do segundo grau, para uma equação do terceiro grau e para uma equação do quarto grau. Veja como ficou bem, né? Lá fomos até a do quarto grau. Se fosse do quinto grau, provavelmente ia ser esse espaço aqui, não daria, né? Mas normalmente as equações vão até o quarto grau, tá? A gente não arrisca muito no quinto grau, porque dá muita conta, né? Principalmente no vestibular, tá bom? Vamos fazer exemplos, né? Para a gente fixar a ideia. Muito bem. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Vamos escrever as relações de girar para esta equação aqui, ó. Tá? Vamos utilizar as relações aqui. Então, olha lá. Sabendo que x1, x2, x3 e x4 são as raízes. Então, vamos fazer a nossa primeira relação, que é a relação da soma, né? Então, x1 mais x2 mais x3 mais x4, quem é? É menos b sobre a. Então, vai ficar menos. Quem é o b? O b é esse número aqui, ó. Lembrando que esse aqui é o valor de a, esse aqui é o b, esse aqui é o c, esse aqui é o d e esse aqui é o e. Então, aqui vai ficar o menos da nossa fórmula, né? E aí, a gente vai atrás do b. Só que o b é negativo. Então, vai ficar menos 2 dividido por a. O a também, ele é 2, ó. Tá vendo? Que o a é o 2, né? Então, resolvendo, vai ficar menos vezes menos dá mais. Então, sobrou 2. E aqui, dividido por 2, isso quer dizer que isso aqui vai dar 1. 2 por 2 dá 1. Então, a soma das raízes dessa equação do quarto grau é 1. Agora, não confunda, tá? Esse 1 aqui
não é a raiz, e sim a soma das raízes. Então, vamos fazer a nossa segunda relação, que é o produto de 2 em 2. Então, x1, x2, mais x1 vezes x3, mais x1 vezes x4, mais x2 vezes x3, mais x3 vezes x4, né? Essa aqui é a relação, a segunda relação de girar. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter 6, né? x1, x2, x1, x3, x1, x4. Então, x2, x3, x3, x4. Ah, tá faltando o x2, né? Tá faltando o x2, x4, né? Então, aqui o x2, aqui é mais, né? x2 e x4. Então, a relação é menos b sobre a, então aqui é mais c sobre a. Quem é o c? O c é menos 25, ó. Então, menos 25 sobre 2. Então, essa aqui é outro resultado da segunda relação de girar. A terceira relação de girar é o produto de 3 em 3. Então, vai ficar x1 vezes x2 vezes x3, mais x1 vezes x2 vezes x4, mais x1 vezes x3 vezes x4, mais x2 vezes x3 vezes x4, né? Então, temos aqui 4 relações. Não sei quanto eu coloquei na outra. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. São 4, né? Então, 1, 2, 3. Opa, tá faltando uma aqui, tá? Aqui na nossa relação tá faltando uma, pessoal. Eu esqueci aqui, né? Tá faltando aqui o x1, o x2 e o x4, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tá certo. Aqui faltou essa relação aqui, ó. x1, x2, x4, né? Então, conserte aí, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, a gente tem essa aqui, a terceira relação é BCD. Então, aqui vai ficar menos D sobre A, tudo bem? Então, é menos mais, menos aqui, né? Então, menos D sobre A, tudo bem? Então, quem é menos, quem é o D? O D, ele vale 26, ó. Então, 26 sobre A, né? Então, e o A, a gente já sabe quanto é, que vale 2. Então, menos 26 sobre 2, né, vai dar menos 13. Então, essa aqui é a relação do produto de 3 em 3. Vamos lá para mais uma. Agora é o produto dos 4, né? O produto das raízes. Então, fica x1, x2, x3 e x4. Ó, então, menos, mais, né? Então, ficou E sobre A. Então, quem é o E? O E é o 120 sobre A. O A vale 2. 120 por 2 vai dar 60. Isso quer dizer que a soma das raízes da nossa equação do quarto grau é 1. Então, essa aqui seria a nossa soma. E esse resultado aqui seria o produto das raízes, tá? Então, esse aqui seria o nosso produto das raízes. Vamos fazer mais exemplos, né, para a gente fixar melhor essas nossas ideias aqui. Então, aqui nesse exemplo eu tenho, dada a equação, 6x ao cubo menos 13x² mais 9x menos 2 igual a 0, sendo que A, B e C são raízes. Então, vamos fazer aqui algumas continhas, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui como sendo a letra A. Vamos calcular quanto vale 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, tá? Então, esse aqui é o primeiro resultado, primeiro valor que a gente tem, né? Então, letra A, a gente faz isso aqui. Na letra B, eu quero deixar como sendo 1 sobre AB, mais 1 sobre AC, mais 1 sobre BC, tá? Então, a gente vai resolver quanto é que dá esses resultados aqui. Tá bom? Então, vamos resolver aqui, né? Ó, olha só. Aqui, a gente não pode fazer muita coisa. Então, toda vez que aparecer um problema desse tipo, para você aplicar as relações de girar, você vai ter que mexer nisso aqui, tá? Como eu tenho uma equação do terceiro grau, então a gente vai transformar isso aqui sendo como um produto de equações, né? E somas também, tá? Então, ou seja, como é que a gente vai fazer, né? Olha só, aqui está somente o A. Veja que você tem as 3 raízes. Então, aqui você vai colocar A
você vai multiplicar por B e vai multiplicar por C. Esse produto B e C, você vai colocar aqui em cima, ó, B vezes C, certo? Agora aqui, ó, tá faltando quem aqui? Tá faltando, tem o B, então tá faltando o A e o C. Então, esse AC você vai colocar aqui em cima, ó, AC, certo? Agora aqui tá faltando o A e o B, né? Então, vai ficar A vezes B. Esse resultado aí você vai multiplicar aqui em cima, tudo bem? Então, agora você vai fazer o seguinte, olha só. Lá em cima você tem B vezes C e aqui embaixo você tem A, B e C. Aí mais, lá em cima você tem A vezes C e aqui embaixo você tem A vezes B vezes C. Sabendo que o produto, né, não altera o resultado, né? Você tem A, B e C, ó. Aí mais, né, AB, A vezes B sobre A vezes B vezes C. Pronto, então você tem esse resultado aqui. Agora, como aqui embaixo ele repete, né? Então, isso aqui é uma soma de frações, então a gente vai repetir só um. Tipo assim, ó, A vezes B vezes C, tá? Então, como ele repete, o denominador é igual, então a gente repete aqui. E lá em cima a gente vai somar, tá bom? Ó, então, vai ficar BC mais AC mais AB. Então, nós chegamos nesse resultado aqui, tá bom? E agora, como é que a gente vai fazer esse resultado aqui, né? Então, vejamos que aqui é o produto de 2 em 2, ó, tá? Esse aí é o produto de 2 em 2. Então, numa equação do terceiro grau, esse produto de 2 em 2, ele vai ser C sobre A. Então, esse cara aqui vai ser C sobre A. Só que esse aqui é o C, ó. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, não esse Azinho aqui, tá? Esse aqui é AB, esse aqui é o C e esse aqui é o D, né? Deveria ter colocado uma outra letra para não confundir com as raízes, né? Então, aqui vai ficar C sobre A. E o produto das raízes seria menos D sobre A, né? Esse aqui é o nosso produto. Esse aqui é o produto de 2 em 2. Tudo bem? Então, agora a gente vai só organizar esses resultados aqui. Então, vai ficar aqui, ó, C sobre A. Então, seria 9 sobre 6. E agora eu tenho aqui menos D. Quem é D? O D é menos 2, então ele vai ficar positivo 2 sobre 6. Tudo bem? Então ficou desse jeitão aí, ó. Agora é só a gente resolver, né? Repete a primeira, que é 9 sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda, que seria 6 sobre 2. E agora esse valor a gente corta com esse, então o resultado vai ficar 9 sobre 2. Tudo bem? Então esse aqui é o resultado da letra A. Agora vamos fazer aqui a nossa letra B, né? Na nossa letra B, nós temos aqui o seguinte, olha só. Aqui nós temos aqui o A vezes B, então está faltando aqui um valor, que seria o nosso C. Então, esse valor você multiplica ali aqui em cima. Aqui, A vezes C, então está faltando aqui o B, então você coloca ele aqui em cima. Aqui é B vezes C, então está faltando o A, então joga ele aqui em cima, ó. Então, esse resultado aí vai ficar C lá em cima sobre A vezes B vezes C, mais aqui em cima eu tenho B, e lá embaixo você tem A, B e C, mais lá em cima você tem A, e aqui embaixo você tem A, B e C. Tudo multiplicando, tá? Isso aqui é multiplicação, multiplicação, tá bom? Então, resolvendo, o que a gente tem? Nós temos aqui um denominador igual, então seria A vezes B vezes C. E lá em cima você tem a soma, ó, A mais B mais C. Então, A mais B mais C. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso resultado. Então, esse resultado aqui vai me garantir o seguinte. Quem é A, B e C? É a soma das raízes. A soma das raízes é menos B sobre A. E esse aqui é o produto das raízes, que vai ser menos D sobre A, né? Que é o mesmo resultado desse aqui, ó, tá? Menos D sobre A. Resolvendo essa nossa equação aqui, nós temos quem é menos B sobre A. Quem é o B? O B é o menos 13. Com esse menos aqui, então vai ficar mais. Então, fica 13 sobre A, que o A é 6. Agora, você tem menos D sobre A. O menos D, o D é menos 2. Com esse menos da fórmula, então vai ficar 2 sobre A, que vale 6. Então, resolvendo esse cálculo aí, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que repete a primeira, né?
Então, ficou 13 sobre 6 e multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 2. Agora, cancelando aqui o 6, nós temos como resultado 13 sobre 2. Então, esse aqui é o resultado dessa nossa conta aqui. Tudo bem? Então, essas foram as aplicações de girar numa equação aí do terceiro grau ou do quarto grau, tá? Então, vou fazer mais atividades para vocês tentarem fazer e a gente vai resolver bastante exercícios aqui, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.